Bom dia, estamos aqui começando a nossa Escola Bíblica Dominical, nesta série que nós estamos fazendo sobre o livro de Gênesis, chamado No Princípio. Hoje nós vamos conversar sobre a nossa 29ª aula, nossa 29ª aula sobre o livro de Gênesis, e nós estamos assim num momento emocionante do livro de Gênesis. Estamos na história de José, no capítulo 40 do livro de Gênesis. Então, você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que esteja falando conosco e nos dando da sua presença, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela alegria de estarmos juntos aqui, pela alegria de estudarmos a tua palavra, pela alegria, Senhor, de poder ler esses textos escritos há tanto tempo, mas que fazem tão bem a nossa alma e nos ensinam e nos orientam. Quero te agradecer por esse livro extraordinário, que é o livro de Gênesis. Quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine, que a tua graça esteja sobre nós, que a tua presença, Senhor, venha nos iluminar nesse estudo deste capítulo da palavra de Deus. Ilumina a tua palavra através do teu Espírito, ilumina aquele que lê, aquele que estuda, aquele que ouve, enfim, ilumina todos aqueles que estão ao redor da tua palavra, para que ela possa nos trazer luz e graça. É que eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pois bem, meus irmãos, nós conhecemos bem a história de José, e principalmente agora que a estamos estudando juntos aqui, e eu quero compartilhar. José foi para a casa de Potifar, e lá na casa de Potifar, ele prosperou, ele se transformou num homem próspero, um homem de Deus, um homem que era capaz de cuidar das coisas do seu Senhor. Mas ele caiu numa armadilha, que foi armada justamente pela mulher de Potifar, que desejou a José e que o tentou. E ele, pela sua integridade, por não cair em tentação, foi lançado no cárcere. No cárcere, ele passou a servir ao carcereiro e a todos os presos ilustres. Na verdade, o texto diz uma coisa um pouquinho diferente. Vamos dar uma olhada no que o texto da palavra de Deus nos diz, né? No princípio, o sonhador que interpreta sonhos. E a nossa ênfase é justamente de José no cárcere. Como José pôde sair do cárcere. Muitas vezes a gente tem os nossos sonhos frustrados. E essa história ilustra bem duas questões muito importantes, né? Duas questões que podem ser resumidas pela palavra sonho. A palavra sonho, ela pode ter uma interpretação mais espiritual, às vezes até esotérica, mas ela pode ter uma interpretação mais dinâmica, e é uma palavra muito usada hoje no mundo dos negócios, né? Qual é o seu sonho? Qual é o seu projeto de vida? Sonho é a maneira de se atingir objetivos, quando se fala de administração, quando se fala de pessoas e tal. E estas duas acepções da palavra sonho estão presentes aqui nesse texto extraordinário sobre administração pública. O livro, a história de José no Egito, é a história de uma carreira de administração política, de administração pública, de administração de um país que é fantástico e que pode nos ensinar muitas coisas, não somente em termos de administração pública, mas em termos de administração privada, administração na vida comum, na liderança corporativa, na liderança nas nossas empresas, na nossa carreira, no nosso projeto de vida, no sentir-se bem, no projetar-se na vida, vencer os obstáculos e passar por tudo isso. É sobre isso que nós queremos falar. Sonhos realizados. A gente começa a história de José, que na adolescência tinha sonhos.
como eram os sonhos do adolescente José? Ele sonhou, parece que os seus sonhos provocaram a ira dos seus irmãos e provocaram preocupação do seu pai. Os sonhos de José na adolescência, mas são sonhos que foram dados por Deus. Sim, mas Deus pode nos falar, nós vamos falar sobre isso, talvez até a gente tenha que estender para a semana que vem, porque esse assunto, que na semana que vem nós talvez já estejamos estudando os sonhos de Faraó, então vamos estar falando dos sonhos durante algum tempo, mas eu quero que a gente possa compreender muito bem isso. José desejava ser aceito pela sua família. José tinha, como todo adolescente, como todo jovem, sonhos de ser alguém na vida. Ele era o 11º filho. Você pode imaginar o que é ser o 11º filho? O 12º, o caçula, tem vantagens. Tem vantagens. O primogênito tem vantagens. Os filhos do meio ali na família de José era uma família complicada, porque os 4 primeiros filhos eram de Lia, a mulher rejeitada, depois ela teve mais 2, aí nós temos um filho de Bila, que era a serva de Raquel, que não conseguia ter filhos, então ela pediu que Raquel, existe até uma série na Netflix, e passa que os contos de Aya, né, que contam que, na verdade, é uma distopia, uma história em que o mundo está numa situação onde as mulheres, por causa de radiação nuclear, uma série de coisas, não podem mais conceber. E aquelas que podem conceber, elas são guardadas como servas, como aias, e elas são alugadas por maridos e esposas, alugadas, na verdade, pelas esposas, supervisionadas, como se fossem empregadas de luxo, para serem mães por essas mulheres ricas que não podem mais ser mães. É uma série muito interessante, é muito forte, trata de assuntos, né? Mas ela está baseada justamente naquele, o versículo, a desculpa que as mulheres têm para dizer, não, nós podemos usar essas mulheres porque Lia e Raquel. Raquel usou a sua serva. Então, eles quando a moça é consagrada para ser uma espécie assim, de ordem sacerdotal, para dar filhos às pessoas de bem, às pessoas ricas, é lido esse texto da Bíblia, e a história toda é baseada em cima disso. Você imagina essa confusão. Então, os filhos do meio, que José, lembra, José ajudava a pastorear os rebanhos junto com os filhos de Bila e de Zilpa. Então, note, havia hierarquias dentro daquela casa. E o José tinha sonho de crescer. Então, ele sonha que, quando eles estão colhendo o trigo dele se levanta e os outros se ajoelham diante dele. Então, ele quer ser maior. Mas Deus já está mostrando, assim, mas José não tem a menor consciência disso. Para José, ele está sonhando em ser grande, em crescer na vida. É ambição, e uma ambição justa. É uma ambição justa. Só que Deus está, de certa forma, incentivando esses sonhos, porque Deus tem um plano para José, que não é um plano local numa única família. José é o herdeiro de uma promessa para o mundo inteiro. E, na época, o maior império do mundo era o Egito. Então, Deus tinha um plano para José no Egito. Então, percebe como essas duas coisas, essa ambição de querer ser alguém na vida e Deus usando, estão paralelos ali. O que aconteceu com os sonhos de José na adolescência? Né? Ele sonhava em ser líder na sua família e sonhava em ser próspero. Só que esses sonhos foram frustrados por uma violência doméstica, né? Só esse assunto dá umas 10 aulas, né? Sonhos interrompidos pela violência doméstica, pais que estupram filhos, pais que criam mal os seus filhos. O Jacó não criou bem os seus filhos, não criou.
pais e pessoas que violentam, né? Um irmão que mata o outro, percebe? Tudo isso está presente na nossa sociedade e estava na vida de José do Egito, ok? Bom, quando lhe foram roubados esses sonhos e ele foi vendido como escravo no Egito, e ele chegou no Egito, eu imagino, ele deve ter chegado com uma gana, com uma raiva, com uma vontade de falar, eu vou provar que eu vou ser alguém, eu vou voltar e vou me vingar dos meus irmãos. Isso era um espírito natural. Então, na sua juventude, parece que os seus sonhos de grandeza começaram a tomar forma. Olha aí, olha, José trabalhou para subir na vida, né? Chegou lá, trabalhou. Eu lembro quando eu tive meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos de idade, e eu fui, eu chego todo orgulhoso, meu primeiro emprego, tirei carteira profissional, e não sei o quê. Ok, cheguei lá, eles me deram uma vassoura. Falaram assim, a sua função é varrer tudo, deixa tudo limpo. Você tem que limpar tudo, arrumar o que você puder e tal. Eu olhei e falei, bom, isso aqui eu varro em 10 minutos, eu ajudava minha mãe em casa. Aí eles foram me levando lá para as outras salas dentro. Tinha 8 salões só de mercadorias lá dentro. E uma papelaria, você pode imaginar o quanto de lixo uma papelaria produz. Tudo que você tira, você rasga. O papel vem tudo em pacote, você joga no chão. E os caras jogavam no chão. E vamos montar para colocar os livros. Era uma livraria também. De repente, eu descobri que eu era um escravo no trabalho. Eu não recebi o meu primeiro salário, porque eu só trabalhei 14 dias no mês de dezembro. O mês de dezembro era um mês que o pessoal ganhava muito bem, porque ganhava 13º e ganhavam por comissão. Eu já tinha feito amizade em 14 dias. Eu recebi um salário nicho de nada. Vamos dizer assim, o salário mínimo hoje é 1.100, 1.000 e alguma coisa. É como se eu tivesse recebido R$ 150. E os meus colegas receberam 3, 2 mil, 4 mil, dependendo da altura. Eu fiquei com uma gana, eu falei, eu vou querer ser alguém. E eu descobri, eu era assistente de serviços gerais, estava lá na minha carteira. E o outro era vendedor. O meu sonho era me tornar vendedor. Em 3 meses, eu trabalhava tanto, eu deixava tanto limpo. O gerente, de vez em quando, falava assim, nossa, esse menino não para. E eu trabalhava cantando, contente, feliz. Um dia, um dos subgerentes falou assim, escuta, esse menino aí não é crente, não? Eu falei, ele só canta samba, ele só canta música. Eu gostava de cantar, como a minha mãe gosta de cantar. Então, percebam, José trabalhou, fez de tudo para subir na vida. Tornou-se rico, próspero. Ele pegou aquele sonho, que era um sonho justo, correto, que era, eu vou falar sobre isso ainda, mas que era uma manifestação dos seus desejos inconscientes. Ele queria ser. Deus estava naquele negócio. Percebam isso. Ele foi reconhecido pela sua capacidade. E ele foi desejado porque se tornou um moço bonito pela mulher de Potifar, mas ele era respeitado, todo mundo respeitava José. Ele saiu do escravo, ele saiu lá dos serviços gerais para a diretoria da empresa. Eu cheguei a gerente, a subgerente da loja onde eu trabalhava, porque eu lutei, eu trabalhei 5 anos lá. E em 3 meses eu já fui colocado como vendedor. E aí o meu chefe até falou assim, você tem que colocar você para vendedor, mas tem que arrumar alguém para trabalhar no seu lugar. Eu tinha um amigo que estava doido para trabalhar, eu falei, olha, você quer trabalhar? Tem um emprego lá. Eu trouxe lá o meu amigo, apresentei e tal, ele falou, tá bom, o Peninha, que é o meu apelido, né? Ô, Peninha, faz o seguinte, você que vai ensinar ele o serviço. Então, eu passei, olha aí, eu sou chefe dos serviços gerais, só tinha um subordinado, mas já era uma promoção, já era uma promoção. Aí, aí na minha carteira não mudava,
não mudava. Eu queria, até que um dia eles foram lá, ganhando 0,5%, 0,5% do que eu vendia, minha comissão. 0,5%. Depois eu descobri que tinha colegas lá que já estavam lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, que ganhavam 3% do que vendiam. Nossa, era meu sonho. 3,5% só o gerente ganhava. E ele ganhava não só sobre o que ele vendia, mas sobre o que as pessoas que ele gerenciava, ele vendia. Eu falei, eu chego lá. Estão percebendo, meus irmãos? Sonho pode fazer muito bem para a gente. No caso de José, fez mal. Por quê? Porque ao não saber falar dos seus sonhos, não por maldade, não, por inexperiência, por ingenuidade, que achava que os seus irmãos iriam compartilhar do mesmo entusiasmo que ele tinha com os seus sonhos. Olha aí. Acaba na cadeia. Cadê o sonho de criança? Do sol, a lua e 11 estrelas. Aqui, ó. Sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Cadê os feixes todos se curvando? Então, a gente pode dizer que alguma coisa aconteceu 2 vezes já, 2 ocasiões, ele foi parar no fundo do poço. E no fundo do poço, ele esteve na cisterna, quando jovem, olha aí, ele foi traído pela sua família, ele perdeu a proteção do seu pai, ele estava longe, o pai ele era o queridinho do papai, papai não está aqui, dá-lhe em cima. Pode-se dizer que para sua família ele morreu, e para os seus primeiros sonhos, no momento em que ele foi vendido como escravo, ele também morreu. Mas ele ressuscita pela sua própria capacidade, que era abençoada por Deus. Olha aí, nós podemos dizer que ele foi parar no fundo do poço, literalmente, depois ele foi parar de novo no fundo do calabouço, na prisão. E aí ele foi vítima de uma armadilha, foi preso por causa da sua integridade, que ele não cedeu ao pecado, e a sua reputação, que era muito digna, não valeu nada para ele. Meus irmãos, isso é capaz de destruir o sonho de qualquer pessoa, a vontade de crescer, a vontade de continuar lutando. Acabou. Vou virar bandido, acabou, vou, sei lá, desistir, não quero saber de nada. Tudo que eu tentei, tem uma música, que é uma música sertaneja de raiz brasileira, que é cantada foi composta, lembrei disso agora, como é que é o nome dele, depois eu vou lembrar, mas é uma música que usa, inclusive, uma linguagem lá do sertão, lá do interiorzão de Minas Gerais, que diz assim, futucatuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Isso quer dizer assim, está na hora, olha o céu rameado, vai chover, quer dizer, o céu está todo, vai cair chuva, então vamos pegar o catador, que é o feijão, que está lá guardado na tuia, cutuca lá, pega esse feijão que nós vamos plantar no pó, porque vai cair a chuva e vai molhar. E aí tem uma hora aqui, na música, em que ele fala assim, sou um caco velho nesse meu sertão, tudo que juntei foi só para ladrão. Olha que interessante. Já não aguento mais a perseguição. Os ciganos já subiram o Beira-Rio todo ano. Só dano, nunca vi. Então, percebe? A pessoa vai... Frustração. A palavra de Deus diz que a esperança que não se cumpre adoece o coração. Às vezes a gente sonhou tanto, a gente queria tanto e não conseguiu. Então,
olha o que está acontecendo com José. O que a gente pode fazer? Né? O que você faria? Bom, José, lá na cadeia, ele falou, bom, estou aqui, né? O que eu posso fazer? O carcereiro precisa, como é que é? Chegava, a cela estava toda limpa. Quem que limpou essa cela? Foi ele aí, esse moço aí. Ah, o senhor precisa de alguma coisa? O que está acontecendo? Não sei. Aos poucos, o carcereiro foi percebendo que ele tinha ali alguém que ele poderia deixar a chave da cadeia. Você imagina, se dá a chave da cadeia para o preso. José ganhou a confiança. Olha, ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado, percebe? Eu estava lá nos serviços gerais, aí Deus me deu a oportunidade de ter uma pessoa que eu era o supervisor dele, supervisor de serviços gerais. Esse é o supervisor da cadeia. Agora, pensa, dentro da cadeia existe uma hierarquia de poder, não existe? Tem gente que... Vocês já viram isso em filmes, não é só aqui no Brasil, em todas as cadeias do mundo. O cara chega, ele tem que chegar de cabeça abaixo. Tem cadeia, quando a pessoa chega presa, outro dia eu já trabalhei dentro da cadeia, evangelizando e tal, e a gente vai conversando com as pessoas e eles vão contando as coisas para a gente. Então, eles dizem assim, olha, existe uma regra, o preso que chegou lá, novato, ele, antes de entrar na cela, ele tem que tirar o sapato. Isso é sinal de respeito. Tem um chefe lá dentro. Só que, nos casos que eu estou falando aqui, essa cadeia, ela está, na verdade, você conquista por violência. Né? Quem for mais pior, mais ruim, é quem vai mandar na cadeia. Mas aqui não, aqui tem o carcereiro, parece que mantém a coisa ali, na mão, é o oficial da guarda, né? Olha aqui, este pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. E ele não conquistou essa posição matando os que estavam lá, que é assim que se conquista a posição dentro da cadeia. Mas José não. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Está lá em Gênesis 39, versículos 20 a 23. É o final da história. Ok. Dito isso, vocês veem como tem coisa. Eu acho que hoje não vai dar tempo da gente terminar, nós vamos para frente. Dito isso, olha aqui, né? José está aqui. Cadê? Opa. Ok? Olha aí. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam ao seu senhor. O rei do Egito, deixa eu pegar aqui, só para F8, ok. Então, o rei do Egito, o mordomo do rei do Egito, aqui, do rei do Egito, e o padeiro ofenderam o seu senhor. Ótimo. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores. A outra versão aqui, olha, diz oficiais. Deixa eu aumentar o tamanho, isso aqui está muito pequeno. Uhum. Para vocês vejam bem, né? Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei fizeram tal. Aqui, passado algum tempo, por 2 dos seus oficiais. Essa é a palavra, né? Até aqui, dos 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso.
O comandante da guarda, notem, são dois presos ilustres. São dois presos ilustres. Um era o chefe dos copeiros, o outro era o chefe dos padeiros. Agora, notem bem, o chefe dos copeiros, o chefe era quem provava o vinho do rei, era quem dava o vinho na mão do rei, ok? Ele tinha o poder ele era a última pessoa na mão de quem o vinho chegava, as bebidas chegavam, nada chegava na mão de Faraó sem passar pelo copeiro-chefe. Por isso, o copeiro-chefe, nas culturas antigas, ele era quase que um ministro de Estado. Ele era copeiro do rei, era o chefe do gabinete, é o cara que ninguém fala com o rei, ninguém fala com o faraó se não falar com ele antes. Toda a comida que chegava na mão do rei passava pelo padeiro ou por alguém. Ou toda, vamos lá, não vamos dizer que seja toda a comida, mas que seja toda a comida de arte de padaria, alguma coisa assim, os doces, as coisas. Eram duas pessoas que tinham o poder e tinham a oportunidade de participar de uma conspiração para matar o rei e botar veneno na comida do rei. Então, os dois presos ilustres, o comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse. Note, não era para que José mandasse neles, porque eles eram ilustres. E por algum tempo estiveram na prisão. O que será que aconteceu? Diz o seguinte: indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais. Aqui diz, o rei ficou furioso com os dois e mandou que os dois fossem postos, né? E ele foi ofendido, ofenderam o seu senhor. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Essa é a primeira pergunta que me vem à cabeça. Ok? E José também não era bobo. E ambos, olha assim, o comandante, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Agora, José percebeu, talvez pelo tempo, ele olhou, percebeu e tal, e ele falou assim, olha, estes dois não vão ficar aqui muito tempo, não. E ele começou a fazer planos e a sonhar de novo. Então, o que fazer? José não deixou que o seu sonho, a sua vontade de crescer, a sua vontade de ser alguém, de vencer na vida, morresse. Só porque foi jogado no buraco. Não, José continuou sonhando. Então, dois poderosos agora estão no fundo do poço. Notem, não é só José que pode ser desgraçado. Desgraçado no sentido de perder a graça do seu Senhor e cair em desgraça, como nós dizemos. Os poderosos também podem. Agora, José deve ter imaginado assim, o que será que aconteceu? E deve ter ouvido alguma conversa. O que houve? O que aconteceu para que o faraó se ofendesse e ele ficasse furioso ao ponto de pegar os seus as pessoas talvez que ele mais confiasse. São as pessoas que ele mais confiava, ele pegou e botou na cadeia. Fica preso lá. Ok? É provável que não tivesse alguma coisa ainda provado contra ele, sabe? Que é só uma desconfiança já é suficiente. Bota na cadeia, porque eu não quero essa gente perto de mim, porque, não sei, alguma coisa aconteceu. E Faraó ficou furioso, né? Esses dois, passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido, tá? Nós já vimos, o rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali. E o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Vamos entender esse contexto. Qual foi a ofensa? Eu já falei aqui que quem dava a comida, levava os alimentos ao faraó, muito provavelmente era alguém de sua confiança.
Aqui está dando a ideia da rainha, né, da esposa de Faraó, servindo alimento para ele. Está vendo aqui? Ó, e aqui as plantas, tudo isso aqui foi tirado de uma tumba egípcia. Então, alguém servia Faraó. Faraós e líderes podem sofrer atentados, por isso eles ficam atentos. Qualquer conversa estranha, qualquer coisa... Peraí. Lembram de Neemias? Neemias era copeiro do rei da Pérsia. A Pérsia era um império muito maior do que o Egito. Foi muito mais poderoso do que o Egito. E houve uma ocasião, lembra, ele recebeu notícias tristes de que o muro de Jerusalém estava tudo destruído, e ele começou a orar pedindo a Deus. Durante 3 meses ele orou, ele começou a orar, orar, orar. Um dia, Faraó, que já devia estar percebendo alguma mudança, porque a gente transparece o que a gente está sentindo no coração, no dia a dia, no trabalho. Um dia, Faraó virou para ele e falou: escuta, Neemias, o que está acontecendo? Você nunca foi assim, você está com o semblante abatido, só pode ser tristeza do coração. A Bíblia diz que Neemias orou ao seu Deus imediatamente, disse: Senhor, dá-me mercê perante este homem. Mercê é uma palavra que significa misericórdia, porque ele se viu em perigo. O rei, o imperador, o faraó, falou: copeiro, cara é essa? Vou tomar esse vinho, não. Prenda esse homem, prenda esse homem. Verifica esse vinho. O Neemias, ele vai responder ao rei Artaxerxes da maneira mais polida possível. Ele vai dizer assim: como não estaria triste o meu coração se o lugar onde está o túmulo dos meus pais está completamente destruído? Aí o rei da Pérsia falou: bom, então você está preocupado com a sua cidade, eu sei que você é estrangeiro, o que você está querendo? E o Neemias já tinha um plano todo feito. Quanto tempo você vai ficar fora? O que você quer? Tal. Ele disse: não, eu quero que você me dê carta para passar em tal lugar, para pegar madeira aqui, para conseguir material. Ele pediu doação ao rei da Pérsia. E o perigo de Neemias era um perigo muito maior do que o dos copeiro e do padeiro mor. Por uma razão muito simples. As leis dos medos e dos persas não voltam atrás. O que está escrito não volta atrás. A gente viu isso em Daniel, em Neemias. Só que o Neemias estava pedindo para que o rei desfizesse a ordem que o pai dele deu, que o avô dele deu, que foi a ordem de parar com a construção dos muros. Então, ele estava pedindo que o rei quebrasse a lei. Você está pedindo que eu quebre a lei que meu avô me deu, que meu pai manteve? E agora você vem descaramento me pedir isso. Estão percebendo o perigo de ser copeiro e de ser padeiro, né? Eles precisam se cercar, esses reis, os soberanos, os líderes, precisam se cercar de homens de confiança. E, em geral, pessoas que têm muito poder, têm muito medo de perder esse poder. Podem ser derrotados a qualquer momento, podem ser derrubados. Né? Nas democracias, nos estados de direito, onde as coisas estão funcionando bem, existem, né, pesos e contrapesos, balanços e tal, para manter a lei, para manter a lei. O presidente, o rei, o primeiro-ministro, ele é mantido porque existe uma regra. Na Inglaterra, um voto de desconfiança. Alguém levanta e fala: quero pedir aqui um voto de confiança ao primeiro-ministro. Significa que o cargo dele está a perigo. Se ele tiver um voto de desconfiança de todo mundo, cai aquele gabinete. E com ele caem todos os ministros. Ele é o primeiro-ministro, vai caindo todos. Aí o que fez o voto de confiança, o novo líder da maioria, vai formar um outro governo. Isso no sistema parlamentarista. No sistema presidencialista, se aconteceu
2 vezes já no Brasil, né, com o Collor de Mello e com Dilma Rousseff, de o presidente ser impedido, ou a presidente ser impedida. O impeachment. Mas tem regra, tem lei para ser feita. Não é assim. Não é mais. Agora, pode acontecer de haver um golpe, como aconteceu nos Estados Unidos. Abraham Lincoln ganhou a Guerra da Secessão, ganhou a guerra entre o Sul e o Norte, e porque ele descontentou, deixou muita gente descontente, ele foi morto quando foi a um teatro assistir. O John Fitzgerald Kennedy estava visitando a cidade não é Dallas, no Texas, visitando uma das cidades, e ele foi alvejado. Por quê? É muito perigo, é muito perigoso ser líder. Você tem que ter gente de confiança o tempo todo perto de você. Quem confere a qualidade do alimento é o padeiro mor, e quem confere a qualidade do que ele bebe, do que o rei bebe, é o copeiro mor. Ambos podem envenená-lo. Então, notem, estes dois tiveram um sonho. E aí eu quero pegar aqui, porque eu estou vendo que a gente não vai conseguir terminar o que eu tenho para falar hoje, eu quero ler esse primeiro quadrado aqui, se você prestar atenção, olha, né? José na prisão, depois vem o sonho do copeiro, perdão, o sonho do copeiro-chefe e o sonho do padeiro-chefe, está aqui, né? E nós estamos vendo aqui. Então, a gente pode dividir essa história aqui em 3 blocos. Vamos ler o primeiro bloco, porque eu quero, pelo menos, fechar alguma coisa com vocês aqui. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito, né? Tal, o padeiro, tal, comandante, aqui, versículo 5. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então, perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Ele percebeu. E eles responderam, tivemos um sonho. Não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. José é corajoso, né? José é corajoso. Olha, realmente, deixa eu só pegar aqui, apenas para que a gente possa mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, nós vamos deixar essa questão aqui dos sonhos e tal, e eu quero pegar aqui algumas lições para a gente tirar desse primeiro ponto aqui, antes da gente entrar na questão da interpretação dos sonhos. E a gente realmente vai deixar para a semana que vem isso, mas eu quero que a gente pegue essas coisas. José tinha sede por oportunidade. Ele estava aqui na cadeia, né? Está vendo aqui? Esse aqui é uma caixinha feita por crianças, isso aqui é desenhos feitos por crianças e tal. Bem bacana, né? Eu gostei disso aqui. Esse é o padeiro mó, ele sonhou que tinha 3 cestos, né, na cabeça, e as aves do céu vinham comer. E o copeiro mó sonhou que tinha 3 ramos com uvas maduras. É interessante, depois nós vamos ver que tinha flor, então é um sonho estranho, e ele pega a uva e espreme no copo de Faraó e tal. Esses eram os sonhos. Mas olha o que José fez. Primeiro, ele ganhou a confiança do carcereiro. Como é que a gente sai do poço? Essa que é a questão. A questão que eu quero que você guarde hoje, disso que nós lemos, é que José não abandonou os seus sonhos. Ele tropeçou, foi derrubado uma vez, levantou, cresceu, chegou lá no auge. Ele já era privilegiado em casa, um privilégio que foi dado a ele de uma maneira que o pai não devia ter feito, porque foi o que provocou a venda dele. Agora,
presta atenção numa coisa. Ele chegou no Egito, não desistiu. Cresceu, 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 pá! A mulher do Potifar lhe deu uma potifada e ele caiu e foi parar no cárcere. Mas lá ele ganhou a confiança do carcereiro. A palavra de Deus diz assim, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. Que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Isso aqui, José fez tudo aqui. Olha só, esse texto está lá em Colossenses 4:5, né? Colossenses 4, de 5 a 6. Ok, olha aqui. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável. Vocês estão tristes hoje? Por que houve? Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, percebam como José está aproveitando as oportunidades que aparecem. Ele não deixa perder uma. Não perde uma oportunidade. Quantas oportunidades a gente joga fora, né? Bom, o que mais que José está fazendo? Ele tinha espírito de serviço. Estava pronto para fazer o que... Ele não rejeitava trabalho, não rejeitava serviço. É para fazer? Vamos lá, eu faço. É para fazer? Vamos fazer. Ele estava pronto a ajudar a qualquer um que precisasse. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. Outra coisa, ele tinha empatia, ele se importava com as pessoas. O José deve ter crescido muito rapidamente, porque ele ouvia as pessoas, ele sabia tratar. O que às vezes o Potifar, ou a mulher de Potifar, não conseguia, porque fazia tudo de sopetão, fazia no grito e tal. Pessoal, quando você manda, existe uma diferença entre liderar e mandar. Mandar, qualquer chefe pode mandar. Qualquer chefe. Ele manda, nem sempre é obedecido, ou é obedecido de má vontade, ou até é obedecido. Ele pode, ele manda, é o chefe, ele manda. Agora, quem lidera é diferente de ser apenas o chefe. Ele é o líder. As pessoas têm prazer em fazer as coisas para ele. Não é lisonja, não é ficar... não é porque ele é importante, não. Poxa, vale a pena. Uma pessoa... né? Eu vou dar um exemplo pessoal. Né? Eu trabalhei como... quando o reverendo Hermínio Cunha me convidou para ser pastor auxiliar na catedral, eu já era pastor efetivo há pelo menos, deixa eu ver aqui, 16 anos. 16 anos eu era pastor efetivo, quer dizer, eu estava acostumado a ser o pastor da igreja que tomava as decisões, que presidia o conselho. Quando ele me chamou, ele falou, olha, Valdo, eu estou te chamando porque eu acho que você tem um espírito de servo, porque não é um pastor efetivo, dificilmente ele aceita ser pastor auxiliar, porque muitos acham, não é verdade, isso, né, eu também concordo, muitos acham que é como se você foi rebaixado. Muita gente diz, você era pastor presidente da igreja tal, e agora vai ser servo lá e tal. Porque esse é o espírito. Eu vou trabalhar com um homem sábio, uma pessoa que é presidente do Supremo Conselho, presidente mundial das sociedades bíblicas. Meu Deus do céu, quanto que eu vou aprender com essa pessoa? É oportunidade, eu quero sim. E isso de se importar com as pessoas é uma característica
por exemplo, do reverendo Guilherme. Isso é uma coisa assim, quem o conhece sabe que ele é assim. Ele se importa com as pessoas. Ele não... Eu me lembro de ocasiões em que o reverendo Guilherme falou: Evaldo, vamos comigo aí, eu preciso fazer um negócio. Eu falei: vamos. O que é? Ele: mas já avisa em casa que você não vai chegar até o fim da tarde. O que houve? Não, a gente vai levar a ceia lá perto de Cordeiro. Tá bom, né? Pensei: puxa vida, levar a ceia para uma pessoa lá em Cordeiro, né? Uma casinha pequenininha, um homem humilde, uma família humilde, ele e a esposa, o senhor. Ele não estava preocupado se era um homem rico, fazendeiro. Não, pessoa simples. Estava lá doente, precisando de ceia. Podia chamar, tinha 7 pastores auxiliares, 6 pastores auxiliares. Falava: vai levar ceia para essa pessoa, que eu estou ocupado. Não, ele tirou um dia inteiro para a gente levar a ceia. Vamos lá, 2 pastores, vamos levar a ceia para ele. Estão percebendo, meus irmãos? Isso é empatia. Isso é se importar com as pessoas. Quem age assim ganha a confiança das pessoas. As pessoas seguem e imitam pessoas que dão o exemplo. Que tipo de exemplo nós estamos dando? Que tipo de pai, que tipo de mãe, que tipo de pastor, que tipo de chefe eu sou? É aquele só que manda e acabou, não liga para o que está acontecendo? Ou aquele que tem empatia? Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Percebe? Olha, o que houve com você? Tudo bem? Como é que você está? Está percebendo a diferença? Esse é um homem que sabe retomar os seus sonhos, que sabe vencer na vida. Ele ainda sonhava. E além de sonhar, ele tinha um projeto. Porque quando ele interpreta o sonho do copeiro mor, e ele percebeu que o copeiro mor seria restaurado, depois nós vamos ver como é que ele percebeu isso, porque não foi só uma questão assim, Deus lhe deu a interpretação, mas existe uma sabedoria na interpretação dos sonhos. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó. Olha só, quando você vai lá, fala para o Faraó que você teve uma pessoa aqui que, entendeu? Você sabe que a melhor maneira de conseguir emprego não é mandando currículo, quando você tem uma rede de relacionamentos. Bons empregos normalmente são por indicação. Bom trabalho normalmente é por indicação. Porque as pessoas estão procurando gente de confiança. Se eu tenho uma pessoa de confiança, ela chega para mim e fala: olha, fulano, conta com ele, que ele é bom. Eu confio naquela pessoa, ele confia nela, nunca, né? Vamos devagarzinho, ele vai ter a chance de provar o valor dele, mas já ele vai passar na frente de 150 mil currículos que estão na mão do cara para examinar. Você acha que a pessoa vai escolher assim: olha a foto, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, tá. Peraí, isso aqui, sobrenome. Você conhece um tal de... conheço, é conhecido meu, meu primo. Como é que ele é? Ele... tá bom. Obrigado. Percebeu? É assim que as coisas funcionam. Quem trabalha no mundo corporativo sabe disso. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo,
e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Estão percebendo, meus irmãos, o que é que está acontecendo? Pois bem, nós vamos ver na semana que vem, que não vai dar tempo, hoje, né, dos sonhos que esses dois sonharam, né? O copeiro sonhou uma coisa, o padeiro sonhou outra coisa, e nós vamos conversar bastante sobre essa ideia do sonho, né? O sonho é uma revelação divina somente, ou o sonho é algo que nos coloca em contato tanto com os pensamentos de Deus quanto com os pensamentos do meu coração, que nem eu conheço. Jung dizia, Freud antes dele, dizia que os sonhos são as manifestações dos nossos sonhos inconscientes. E aí alguém pergunta, mas e o pesadelo, né? O Jung, que era discípulo do Freud, dizia assim, não, sonho é a manifestação da nossa vida inconsciente, daquilo que está dentro de nós e nós não sabemos. Freud dizia que havia uma repressão dos impulsos, dos desejos que eram censurados, e eles vinham em formas oníricas de sonhos, né? E a Bíblia nos adverte contra os sonhadores alucinados. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Se aparecer no meio de vós um profeta ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre, ou outra coisa espantosa, se acontecer aquilo que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos. Pois é assim que o Senhor Deus vai pôr vocês à prova. Olha que outro. Né? Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Sonhadores alucinados é um texto que aparece lá no livro de Judas. Jeremias diz, olha, não acreditem nos profetas, porque só sonham aquilo que é do desejo de vocês. Presta atenção nisso. Será que nós podemos confiar nos sonhos? Será que Deus fala através dos sonhos? Como é que José interpretou os sonhos desses dois homens poderosos? Semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos novamente, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, e semana que vem nós voltamos a conversar, porque ainda tem muita coisa que aprender nesse capítulo. Deus abençoe a tua vida e o teu coração. Em nome de Jesus.